Olá, olá, muito boa noite. Hoje, quinta-feira, findou agosto, 31 de agosto. Nós estamos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Comigo, Álvaro Damini. Boa noite. Boa noite, Janice Santos. Você falou sobre essa questão do mês de agosto, né? Tem várias pessoas que dizem que é o mês mais demorado do ano. Eu não tenho essa impressão, enfim, mas para algumas pessoas, de fato, parece que o mês não acaba. Foi o mês do seu aniversário? Hoje. É. Foi um mês bem vivido. Eu tenho um carinho especial justamente por isso, né? Não, agosto é um bom mês. Foi um mês que, se a gente olhar do ponto de vista editorial aqui do Contraponto, fantástico, né? E vamos encerrar em grande estilo. Nossa, eu estou aqui num deleite. Inebriada. Inebriada, exatamente. Uma bela palavra para esse momento. Que bacana. Janice, hoje nós reservamos para falar aqui sobre, aqui no Contraponto, sobre educação voltada para a área da saúde, mais especificamente para a área da odontologia. Temos um convidado que é conhecidíssimo aqui da cidade. Ele estava falando para nós do número de cirurgias que ele fez. Não foram dezenas, nem centenas, foram milhares, né? E tem um histórico também linkado com a educação aqui na cidade. Recentemente abriu um instituto voltado para a área da odontologia. Dr. Roque Miguel Roden, ele é cirurgião bucomaxilofacial, é também proprietário do Instituto Roden, recém-criado. Boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite. Uma satisfação recebê-lo, doutor. Satisfação é minha, né? Já me considero um passafundense, porque nesta terra eu já estou desde 1970. Que bacana. Somos nós três aqui que hoje estamos no programa, três pessoas de fora de Passo Fundo, mas que se enraizaram aqui, doutor. E que faz crescer essa cidade que tanto nos amamos. Doutor Roque, eu já lhe admirava como um grande bucomaxilo, mas a partir de agora eu fico admirando o homem, a história. É aquela velha questão. Me conte a sua história. A sua história, em pouco tempo aqui, me deixou... O senhor tem como contar, assim, em poucas palavras, para quem nos acompanha, como é que foi chegar a ser quase uma lenda aí passofundense nessa questão bucomaxilofacial? Para quem sente e não tem um sentido religioso, não vence. Eu só venci porque eu vim de uma família de 13 filhos e 2 irmãos adotivos que o pai teve. Então, são 15, e a minha mãe foi a 102 anos de idade. Nós somos de família pobre, né? E aí estudava para o seminário, porque os padres oblatos de São Francisco de Sales queriam que eu fosse formar-me em sacerdócio, mas eu queria ser padre jogador. E jogava muito bem, chutava com as duas pernas e cabeça, porque no seminário a gente aprende a rezar e jogar. E aí comecei a me destacar no futebol, e aí os padres começam a limitar, né, a saída de jogar nos estádios, né? E em 72 o pai falece. E o pai era uma pessoa assim santa para mim, né? Ele trabalhou muito para a pobreza, fez 30 escolas, cuidou 300 alunos de graça, sem cobrar um pila, pedia de casa em casa de quem tinha condições financeiras para sustentar esses 300 alunos. E aí ele faleceu por carcinoma de cervical. E aí bateu um desânimo, eu saí. Fui morar na casa da pensão Dona Carme, mãe do Mauro, que faz as redes de casa para as crianças não caírem, e rede de futebol, na frente do Capingui ali. Já veio de 3 Passos para Passo Fundo. Sim. E quando eu fui morar nessa pensão, era 1,20 m de largura por 2 de profundidade. Então eu entrava e saía de ré. A cama, uma mesinha onde eu fazia o almoço, o café que eu conseguia. Contato só por carta com a família. Exatamente. E aí eu fui para o hospital pedir emprego. E aí as religiosas de lá que cuidavam do hospital me deram emprego, mas eu não sabia fazer nada. Então, primeiro eles pediram para fazer uma missa lá. Aí trouxe gaita e violão nos anos 70 dentro do Hospital São Vicente. Ficaram loucos. Não veio as almas porque Deus não deixou. Porque imagina, no Hospital São Vicente, gaita e violão numa missa, né? Que coisa. E aí elas gostaram do meu tipo. E aí me contrataram, como não sabia fazer nada, 6 meses elas me deram um curso e me ensinaram. E nesse período eu lavava morto, eu levava roupa para a lavanderia,
e fazia o serviço de uma Era aquele camareira. serviço que ninguém queria fazer, o senhor Exatamente. fazia. Abracei por quê? Porque eu tinha um norte. Eu queria, depois da desistência, ser médico. E aí lutei 3 anos, rodei, porque sempre chegava na média 6,5, 6,2, 6,7. E para entrar na medicina, nos anos 76, 77, 78, tu precisava estar entre 7,7 e 8 de média. Senão não entrava. Porque tinha 60, 70 candidatos por vaga. Então, as pessoas se preparavam 2, 3, 4 anos e estavam muito mais bem preparadas do que eu. Aí no outro ano eu desisti e fiz odonto e aí passei naquele ano. Mas aí veio um desafio, Álvaro Damini. Um desafio imposto pela natureza, que foi a mão esquerda. Infelizmente, por ser canhoto, eu já tinha apanhado muito até o 5º ano, por ser canhoto. Aí vim para a cidade grande e pensei, está resolvido o problema. Para o pessoal não interpretar de forma equivocada, quando o senhor fala em canhoto, o senhor escrevia com a mão esquerda. Com a mão esquerda. Isso. E aí, no 2º ano, vem a prática. E não tem material para canhoto. E tu tem que usar a mão direita. E aí o professor me pegou, eu fazendo com a mão canhota, invertendo a função do instrumento, e me deu 0 na prática. E a prática valia 7 e a teoria 3, e eu estava com média 7,2. Uau. Álvaro, eu estou arrepiado, olha aqui. Aí eu disse, professor, na medicina, eu trabalho 10 anos no hospital, o aluno que interpreta a anestesia e o ato cirúrgico por bem do paciente, ele ganha nota 10. Daí ele disse, tu quer me ensinar a lecionar e dar nota? Mais um 0 para ti. E aí tive 2 e 0, a 7 não deu para mais para passar. E aí eu rodei. Tive que entrar na justiça para ter o direito de poder no outro ano entrar e fazer o odonto. Álvaro Damini, você já conhecia essa história? Eu já conhecia porque ele tinha me contado particularmente em outro momento, então eu conhecia esses detalhes. A humilhação dentro da gente não tem preço. Eu vim de uma cidade pequena e tinha, meu Deus, ir para Palmeiras já era uma grande cidade. Agora eu vim para Passo Fundo, uma cidade universitária. Meu Deus, deve ser coisas do outro mundo, né? E ter essa queda não foi fácil. Doutor, e aí esse é o seu histórico de formação profissional, as dificuldades que o senhor falou lhe forjaram enquanto ser humano, o senhor se tornou um profissional excelente. Para nós começarmos a entrar de fato nesse assunto pelo qual nós lhe convidamos para estar aqui hoje, que é falar sobre o Instituto, enfim, como é que a educação entrou na sua vida nesse aspecto, aliando a parte da odontologia com a educação? O pai era um professor de manhã, de tarde e de noite fazia a analfabetização dos casais que não tinham conhecimento nenhum. Eu tinha em mente que educar, tinha que educar o ser humano e não o ter humano. O atendimento tem que ser atendido o ser e não o ter. Isso me preocupava muito por origem religiosa, porque tenho um irmão bispo, tenho um irmão provincial e 2 madres, né? Então, esse fundo religioso fica aderido a ti, né? É uma célula feita desde uma a infância, marca, né, é uma doutor? marca. Então, todos os alunos se admiram do jeito que eu trato os pacientes, né? O preço financeiro sempre adaptava ao tipo de paciente que tinha na minha frente. E tenho certeza absoluta que 40% das 14.636 cirurgias que eu fiz, eu dei de graça. Para que Deus sempre me ajudasse no momento cirúrgico, não errar. O errar é humano. O conhecimento é a qualidade que tu colocou no período estudantil. Mas tu é humano. Tu era tanto quanto os outros seres humanos. O médico, o dentista, tem a mesma chance de errar. E se ele tiver problemas de casa e leva para a cirurgia, ele vai ter muito mais problemas de acertar aquela cirurgia. O diagnóstico é um, a conduta é outra, e fazer é outra. Desse tanto de cirurgias que o senhor fez, chegou essa etapa da sua vida, que o senhor entendeu que era hora de passar adiante esse conhecimento?
nunca disse para os meus 2 filhos, faça odonto. Mas eles viram de onde que eu vim e de onde que eu estou chegando. Então, certamente se espelharam. Pô, o pai não fala nada, sempre quer trabalho, e está melhorando cada vez, e sempre nos deu colégio particular ou colégio religioso. Porque existe uma marca que a população não gosta muito que eu falo, que normalmente, entre aspas, colégios estaduais e municipais têm um pouquinho menor de qualidade. Às vezes os professores têm mais qualidade, mas ensinam menos. Porque ganham mal, num ambiente mal. A estrutura didática como um todo também, né, eu doutor? tenho 13 irmãos, um falecido. 12, dos 12, 6 estudaram em colégio de padre. Todos venceram na vida. Os outros 6 não venceram. Colégio municipal ou Uma estadual. disciplina diferente, isso é verdade. Então, nas faculdades, nas entidades municipais e estaduais, o professor não obriga o aluno, não insere o aluno, não exige dele posição. E nas faculdades, nos colégios onde tem padre e freira comandando, normalmente eles exigem e querem exemplo. E aí tu ensina aquela árvorezinha que está crescendo a querer mais na vida. Muito bem. Doutor, o senhor tem um histórico, recentemente, de ter sido um dos sócios da FASURGS, né, a faculdade que foi criada, ela é direcionada para alguns cursos na área da saúde. Essa faculdade, hoje, ela foi integrada pela Actus Educação, né? E o senhor tem essa formação recente, né? Tem todo esse histórico que a Janice muito bem falou sobre a sua qualidade enquanto cirurgião, né? As vidas que o senhor modificou. Nós comentávamos, inclusive, antes de entrar para o estúdio, né? De detalhes de algumas cirurgias que o senhor acabou fazendo, né? Enquanto bucomaxilofacial. Mas agora, justamente sobre essa questão do instituto, né? Criado recentemente para agrupar profissionais da área de odontologia que buscam especialização em aspectos da odontologia. Como é que veio essa ideia, como é que se formatou e como é que o Instituto está organizado hoje, doutor? Mais ou menos nas bases da FASURGS. Eu sempre sonhei formar o aluno que entenda o ser, e não o ter. O ter é uma consequência do bom relacionamento profissional-paciente, né? Aí, todos falam que a FASURGS formava profissionais humanos, por causa disso. E então, reuni a minha família, a esposa e os 2 filhos que são da área da odontologia, o Dr. Vinícius, que é cirurgião buco, e o Dr. Fernando, que é ortodontista, não gostavam que eu reiniciasse tudo perto dos 70 anos de idade. Aí eu disse, não, eu quero deixar um legado. A FASURGS era um legado e foi vendido de não acordo com minha maneira de pensar. Fui contra, mas em sócios de 4, você é vencido. Voto vencido. Então, eu fundei a FASURGS com a minha esposa e os 2 filhos. E então, a mesma mentalidade de tratar os professores nossos e os alunos e o paciente do mesmo nível. Sonhei fazer um grande instituto. Um instituto que o paciente, com menos poder, esteja sentado numa cadeira como fosse o consultório particular. Se sentisse humano e bem tratado. E disso, então, surgiu a necessidade de formar um instituto que dei o nome Instituto Rode, porque quero deixar esse legado ao meu filho e aos descendentes, né? Porque ser humano sem legado, ele passa em branco. Pode ser qualquer tipo de legado, mas tu tem que deixar um legado para os teus descendentes. Uau! Estou passando por aqui para fazer o quê, né, doutor? Essa é a pergunta. O ciclo da vida. Tu tem que estar preparado. Todo mundo diz, Jorge, tu tem medo de morrer. Não, eu estou preparado se ele me chamar. Tive 3 infartos, ele não me chamou. Né? Tenho 6 estentes e estou tudo bem. Trabalho 12 horas por dia.
Sabe que eu Vai ter muita face para ajustar ainda, viu, Janice? Nossa, eu estou realmente bastante emocionada assim, com as suas palavras. Um profissional do seu gabarito, do seu nível profissional, intelectual e com esse coração. Meus cumprimentos, Dr. Roque. É tocante a sua história, é muito lindo lhe escutar. Eu acho que o senhor serve de exemplo para essa geração. O senhor carrega muitos valores que se perderam aí, infelizmente, né, no decorrer. Infelizmente, o valor humano está passando água abaixo. As pessoas às vezes se preocupam tanto com, especialmente a área médica, Sim. uma área cara. E hoje eu sei que o senhor tem um valor até simbólico lá no seu instituto para oportunizar essas pessoas a se sentarem confortavelmente, a serem atendidas e a participarem dessa sua história. Explica pra gente. É lá na Avenida Brasil? Na Avenida Brasil, em cima do Sicredi, no Boqueirão. Né? É só ligar aos pacientes, marcarem. Vai marcar ou para a área da ortodontia, ou para a área da estética, ou para a área da restauração, da endo, ou da cirurgia, ou as mães trazer as suas crianças. Né? Hoje foi um dia fantástico, me fiz até de Papai Noel para receber criança de 3 anos, 4 anos, para sentar na cadeira e dar risada com eles, mostrar que não tem esse receio dentista-criança. Né? Por isso que a odontopediatria é uma especialidade muito linda, porque tem que ser pessoas dedicadas e certamente mães protetoras. Ser dentista de criança é ser mãe, ter o dom de mãe, ter o dom de criar o ser humano e educá-lo. Semelhança de Deus. Ser humano é semelhança de Deus. Ponto final. Pode ser um capeta? Pode, mas por ele que quis. Ele que escolheu. Pelo livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então o Instituto veio para ajudar essa população mais carente. Tem um custo, simbólico, né? Porque são 26 cadeiras de altíssimo nível, o raio-x é digital, né? Tem mais de 25 ar-condicionados, tem a bolha de antifogo, né? Que suporta 4 horas de fogo se queimar, tem 4 horas para todos os pacientes, professores e alunos saírem do prédio. Os bombeiros chamam de bolha, né? Temos uma sala onde nós vamos vender cursos para Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, digital, porque os professores da Orto uns são da UERGS e os outros são da USP. E eles fazem isso em São Paulo. Eles vão trazer para cá, porque Passo Fundo é mais próximo desse entroncamento da América Latina, né? Então eles vão fazer isso e já tem a sala digital lá. Doutor, então, para o nosso espectador que acompanha a NGTV no nosso site, no aplicativo, quem nos acompanha pela Coprel TV, também no Facebook, no YouTube, para as pessoas entenderem de uma forma mais, digamos assim, reduzida um pouquinho, mas que consigam compreender. O Instituto ele está lá oferecendo cursos de especialização para profissionais que já são, obviamente, formados. Né? E aí tem a clínica médica, onde esses profissionais eles atendem os pacientes que vão lá a esse custo simbólico. Esse custo simbólico, por exemplo, todo mundo diz, siso não se tira. Ora, como que não se tira? Deus foi o primeiro dentista. A primeira jaqueta quem fez foi Deus. A coroa é uma jaqueta de esmalte. E ela não pode ficar dentro do osso. Ficando dentro do osso, ela vai dar um tumor. Que tumor? Depende da resistência e origem genética de cada um. Fui até passar a língua dos meus dentes. Então os caras me dizem assim, Roque, tu tirou 7.000 sisos já. Tu tirou sempre quando teve dor? Nunca tirei quando tinha dor. Primeiro tratava a dor. A dor é a resposta à conversa do organismo do que a coisa está errada. Então eu tenho que fazer o diagnóstico antes. O dentista tem que olhar pelo raio-x e ver, esse dente tem condições de vir? Tem. Pois bem, então ele vai ter a chance de nascer. Mas não tem, remova, porque vai dar tumor. Dr. Roque, é um tempo exaustivo, na minha opinião, as suas cirurgias. Eu tive pessoas muito próximas que já foram operadas pelo senhor e ficaram muito bem, mas foi um tempão que eu mesma já estava impaciente na espera. Como é que o senhor resistia? Agora, claro, o senhor está operando menos, mas 7, 8 horas acompanhando um paciente. Como é que foi isso para o senhor, essa resistência física? É impressionante o que invoca
em mim ou no cirurgião. Eu jamais sentia horário passar. Cada volta e meia eu pergunto para a enfermagem que horas são. Uau. Porque a gente se dedica tanto naquela face e é trabalhar dentro da boca que tu não pode errar. Então tu tem que estar super concentrado ali. Se tu fica numa concentração de 100%, o organismo e suas necessidades, ele não exige da gente. Não sei por quê. Nunca foi necessário para fazer micção. Nunca foi necessário ir para o banheiro. Por quê? Graça divina, necessidade da certa cirurgia, responsabilidade sobre o paciente, de dar uma hemorragia, de cortar um nervo, de dar uma infecção. O que transforma os seres humanos que operam de não ter necessidade de sair para a micção? Isso eu não posso entender se é força divina. É alguém superior que está te cuidando. Porque eu, quando saía de casa, eu tenho uma gruta na porta da garagem e olho para Deus e digo, o filho é teu. Portanto, não me deixa eu errar. Eu sou um aliado seu, mas não me ponha em fria. Não me põe porque a sociedade vai me cobrar se eu errar. Como um filho é teu, vamos fazer uma sociedade. Tu me ajuda e eu ajudo ele. Nunca perdi ninguém. Exemplo. Doutor, assim como nas suas cirurgias o senhor não via passar o tempo, o nosso programa ele tem essa característica também, que o tempo ele passa rápido. Nós temos em torno de 4 minutos para encerrar o programa. E eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma informação para os profissionais da área da odonto, que daqui a pouco querem fazer os cursos lá, quais são os cursos que tem, como é que eles podem fazer a sua inscrição, né? Qual é que é o tempo de duração dessas especializações, para que eles possam também ter um pouco de noção com relação a isso. Bom, aos colegas que pretendem realizar um grau de especialidade em nível de especialização, nós temos dentro da odontologia a especialidade da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, temos da prótese, temos da ortodontia, temos da implantodontia, odontopediatria, endodontia, são todas especialidades importantes dentro da odontologia. Peço a todos, colegas, que queiram crescer um pouquinho no seu nível profissional, que nos procure ali no Boqueirão, em cima do Sicredi, para eventual especialidade. E aos pacientes, cuide de suas bocas. Mais de 40% da hemodiálise é vindo da infecção bucal. Mais de 40% dos pacientes com endocardite bacteriana e que fazem óbito são por infecção bucal. Tu nasce pela boca, mantém-se pela boca e morre pela boca. Venho e procuro fazer uma avaliação. Nunca deixe a saúde para amanhã, se pode fazer hoje, porque amanhã talvez seja tarde. Às vezes a gente acha que esse negócio de nasce pela boca e morre pela boca é ditado popular, mas agora com um médico especialista falando isso, né, Janice? Que entrevista sensacional, Álvaro. Sensacional. Sensacional. Eu gostaria de lhe agradecer pelo seu tempo, por essa oportunidade de entrevistarmos o senhor hoje, Dr. Roque. E só para complementar essa entrevista de hoje, das pérolas que o senhor largou aqui antes da entrevista, também agradecer a sua esposa que está acompanhando o senhor. É a senhora Gema, né? Sim. Os filhos que certamente estão orgulhosos sempre do pai e são grandes profissionais. Toda a equipe lá do Instituto também. Toda a equipe do Instituto. A minha esposa é auxiliar minha lá. Ah, é mesmo? Porque corre muito risco de tu tem drogas dentro de um centro cirúrgico, dentro do corpo. Então tem que ter pessoa capaz de observar que alguém não remova e faça uso extra. Claro. Vai utilizar para outras finalidades. Então a gente tem que ser perito, e isso eu criei enquanto era enfermeiro no São Vicente. Parabéns, o senhor formou uma linda família, cumprimentos por isso. E gostaria que o senhor trouxesse aqui uma das suas pérolas com respeito à questão da estética, né? Quando o senhor opera uma paciente, o senhor nos contava aqui, que existe uma porcentagem de 40%, o senhor conta para a gente? Muitos psicólogos já fizeram alguns comentários em seus livros, porque eu sempre digo e direi sempre, toda pessoa que vai fazer uma cirurgia ortognática,
ele sempre se considera, depois da cirurgia, uma pessoa superdotada, porque venceu. Sim. Venceu a cirurgia, que antigamente era de boca fechada, né? Então, em torno de 40% das pessoas que fazem a cirurgia ortognática casados se separam. E os solteiros casam ontem. Porque ficam lindos. Ficam lindos demais e se sentem Acho que vai valorizados. aumentar o seu número de pacientes. Eu acredito e faço assim, ó, eu sempre tenho relação com meus pacientes ortognáticos até 10 anos, porque até 10 anos pode dar recidiva, né? Então, eles vêm e dizem, Roque, não deu um ano a tua... Paciente. Como é que chama isso? A tua... Não é... A profecia. Profecia deu antes de um ano lá em casa. Casou de novo ou separou? Casou, outro separou e estão bem felizes agora para sempre. Uma salva de palmas, dependendo doutor. da situação, na hora da cirurgia já sabe o resultado. Doutor, obrigado pela presença, sucesso no empreendimento de vocês, né, nessa linda visão também de beneficiar as pessoas que eventualmente não tenham a condição total para fazer um tratamento, e vocês olham com muito carinho para isso. Sim. E que o trabalho de vocês na área de educação ele tenha amplo êxito, sucesso, vocês merecem. Eu agradeço a oportunidade pela emissora, né, que deu um tempo para a gente alertar, fazer com que o povo entenda que a boca não existe saúde sistêmica separado da saúde oral. A saúde oral é causa e consequência das maioria das doenças sistêmicas. Muito bem. Geralmente nós temos 2 entrevistas, mas hoje o assunto era tão bom e valeu a pena cada segundo, nós deixamos todo o tempo para o senhor e valeu a pena. Muito obrigada. Eu agradeço de coração pela oportunidade. Obrigada. Certo. Assim nós encerramos o Contraponto de hoje, agradecemos a todos vocês pelo carinho, pela audiência, nós retornamos amanhã, ao vivo, 19h30. Até lá. Boa noite.